Desculpa ou perdão? Desculpar ou perdoar? Primeiro nós vamos ver assim, num nível vertical, para depois a gente olhar no horizontal, tá? E essa aqui eu não vou deter muito nela, eu vou passar assim só uma leitura, porque eu já preguei sobre isso aqui na igreja. A história do Evangelho é uma história de más e de boas notícias. A má notícia é que somos indesculpáveis diante de Deus. Estamos condenados à morte. Por ser Deus reto e justo, Ele não pode nos desculpar, ou seja, tirar a nossa culpa. Então não existe essa possibilidade de eu estar falando, Deus, foi mal, hein? Desculpa aí. Não existe isso. Ele é reto e justo. Ponto. Nós somos indesculpáveis, tá? A boa notícia, essa é a má notícia. Deus é reto e justo e nós somos indesculpáveis. Qual que é a boa? A boa notícia é que Deus não é somente reto e justo. Ele também é amor. Por isso mesmo Ele resolveu nos perdoar, ou seja, sofrer o dano em nosso lugar. Guarde isso aí, porque isso é muito importante, essa questão de sofrer o dano. Em outras palavras, significa dizer que Deus não pode suspender a sentença de morte que pesa sobre nós. Não tem jeito, viu, Cláudio? Fala assim, não, então vamos desculpar o Cláudio aí, tira a sentença. Não pode, porque ele tem que ser coerente com ele mesmo, tá? Ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, ele é reto e justo. Então, cara, você pisou na bola, ele falou lá, falou com o homem, não come não, que se comer vai morrer. Essa é a regra do jogo. Desobedeceu, não tem jeito não, vai ter que pagar. Mas a boa notícia é que ele providenciou um substituto, reto e justo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, seu Filho unigênito. Vamos falar juntos para relembrar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? O plano de Deus para perdoar o homem lhe causou uma dor terrível. Mas mesmo assim, por causa do seu imenso amor, ele foi adiante. Seu plano implicava em providenciar um substituto para resolver o problema do pecado do Marcelo, da Soraya, do João Vitor e de todos nós. Jesus, o Deus Filho, veio para ser esse substituto. Literalmente, Ele, Jesus Cristo, levou ou sofreu o dano que era nosso. Isaías, nós não vamos ler, 53, 1 a 2, diz que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Até aí beleza, né? A história do Evangelho é uma história de perdão e não de desculpas. Temos sempre uma boa desculpa para oferecer a Deus e achamos que elas valem para a salvação. Não mato, não jogo, não fumo, não bebo, não roubo, não sou desatento com as necessidades da minha família, não oro, não leio a Bíblia. Desculpa. Não. Não seria muitíssimo melhor reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos deles e clamarmos pelo perdão de Deus? 1 João 1, 8 e 9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Efésios 1, 3 a 14, depois vocês leem também, vemos a Trindade em ação para a nossa salvação. Deus Pai elaborou o plano, Deus Filho executou o plano, Deus Espírito Santo aplica o plano nos nossos corações. Quando peço desculpas, então pisei no pé do João Vitor ali sem querer. Ô João, desculpa. Estou afirmando que não tive culpa. Desculpa, não tive culpa. Não foi minha intenção. Foi um ato involuntário, obra do acaso. Eu apelo para a razão. O João viu? Cara, nem vi, cara. Eu apelo para a sua razão, certo? Quando peço perdão, reconheço que sou culpado, que causei dano, assumo a responsabilidade, apelo para o coração.
Pedido de desculpa é fruto de constrangimento. Pedido de perdão é fruto de arrependimento. E o arrependimento tem 2 vezes, né? Virar-se contra o pecado e voltar-se para Deus. Aí estão os versículos. Ok, gente? Então, era isso aí, só em passando, tá? Para a gente dar aquela nivelada, todo mundo relembrar. E agora, vamos lá na nossa mensagem de hoje, que é perdão versus reconciliação. Deixa eu ver se tem água aqui. Vou pôr uma aqui. Põe a água aqui. Tem aqui, ó. É só você colocar, senão eu me torno. Aqui, ó, a água aqui. Obrigado. Perdão é questão de sobrevivência espiritual. Porque o perdão das nossas dívidas virá na mesma medida que perdoamos os nossos devedores. Não foi assim que nós aprendemos? Não foi dessa forma que fomos ensinados a orar pelo Senhor Jesus? Os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Ele falou, então tá, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira, assim como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido, ou na outra tradução, aos nossos devedores, né? Então é questão de sobrevivência. Este tema não deve ser tratado como um assunto periférico ou secundário. Perdoar e pedir perdão são ações absolutamente indispensáveis nos relacionamentos interpessoais e até no relacionamento intrapessoal. Existem pessoas que não se perdoam e por isso vivem deprimidas ou praticam até o suicídio, porque não se perdoam. Então esse é um assunto de altíssima relevância, né? Em qualquer relacionamento interpessoal, amigos, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, professor aluno, em qualquer relacionamento, esse é um assunto muito importante. Todos nós temos que lidar com o assunto. Aquele que nunca teve que lidar com esse assunto, levanta a mão, pode não levantar porque é mentiroso. Então, todos nós temos que lidar com esse assunto, ou porque alguém nos feriu, ou porque ferimos alguém, certo? E nós caminhamos nesses dois caminhos aí. Ou somos feridos, Wagner, ou ferimos, né? Acontece que a cultura popular, e em especial a cultura chamada evangélica, insiste em colocar fardos pesados nos ombros daqueles que precisam dar ou receber perdão. São conceitos passados de pais para filhos, sem base bíblica, os quais são aceitos como verdades. E aí eu podia citar vários exemplos, citei poucos para não ficar muito longo. Vejamos alguns exemplos. Da cultura popular, eu fui até na filosofia do Pra-Choque o Caminhão, que eu gosto muito, e também na cultura evangélica, de afirmações que são vividas, não só nessa área, né, gente, mas em várias outras áreas, outros assuntos. Há muitos, inclusive, se dizem cristãos, que usam dessa filosofia de Pra-Choque o Caminhão, dessa cultura que é ensinada pelos avós e tal, como se fosse palavra de Deus, né? Tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. Que é isso? Não tem nada, nenhuma base para falar isso, né? Mas sobre o perdão, eu peguei alguns exemplos. Um deles, que coloca um peso enorme nas costas das pessoas que precisam dar o perdão. Se você realmente tivesse perdoado, daria mais uma chance. Você daria. É porque você não perdoa. Outra, quem perdoa, esquece. Que isso, gente? Não tem nada disso. Ninguém esquece nada não, senhor. Se você tivesse perdoado, você tinha esquecido. Você não perdoa não, você não esqueceu. Se a ofensa ainda dói, é porque você não perdoou. Que absurdo, Efraim. E o povo fala assim mesmo, né? A pessoa fala, não, eu achei que eu tinha perdoado. Então, aí a pessoa fica... Porque ela olha para o passado e ainda dói. A ofensa ainda dói.
E ela falou, não, mãe, não, você precisa orar mais, irmão, busca mais o Senhor. Isso é fardo pesadíssimo, que não tem nada a ver com a palavra. O outro fala assim, não precisa pedir perdão, não, se perdoar é só Deus. Eu mesmo, perdoar é só Deus, eles são super espirituais. Perdoar é só com Deus. Mentira, mano. Só perdoa se o ofensor me pedir perdão. Eu não me pedi perdão, como é que eu vou perdoar? É outra bobagem. E você vai lembrando de outras bobagens que são faladas aí, né? Então vamos lá. O que é perdão? O que é perdoar? Acho que antes de mais nada nós temos que entrar no conceito, assim, realmente tentar destrinchar o conceito de perdão, de perdoar. Então vamos lá. Perdoar é um comportamento proativo do presente e não cobrança de passivos pretéritos. Lembrei de você, né, quando estava escrevendo passivos. Então, quando você vai perdoar, você não está pensando nos passivos que aquela pessoa ainda tem com você, não, entendeu? Você vai tomar uma atitude proativa agora, né? E não é que você está cobrando da pessoa, porque muita gente vai perdoar e antes de perdoar faz aquela cobrança, né? Vou te perdoar, mas você lembra que você está me devendo? Não, então já está tudo errado. O passivo tem que ficar para lá, tá? Outra questão sobre perdão. É um ato racional e não emocional. E aí que está muita confusão. Essa questão da emoção, do sentimento, ela gera em nós essa confusão no conceito do perdoar. Porque perdoar é uma decisão e não um sentimento. Acho que eu contei aqui, vou contar de novo. Dr. Augusto Cury é um homem de Deus, tá? E nós estávamos num evento e eu estava precisando perdoar e era uma turma assim, de umas 9 pessoas que eu precisava perdoar. Eu falei, doutor Augusto, me ajuda isso, como é que eu faço para perdoar? Ele falou, simples, você vai pegar uma folha, escrever tudo que Jesus sofreu na cruz por você. No outro lado, tudo que essas pessoas te fizeram. Aí você dá uma comparada aí, né? Covardia, né? Comparou? Comparei. Agora ajoelha aí e faz uma oração, toma a decisão de perdoar. Aí eu ajoelhei, falei, Deus, eu perdoo. E é bom falar o nome, né? Falar o nome, para às vezes a oração não vai para o endereço errado. É o nome, com o sobrenome, o fulano de tal. Possível até mencionar o endereço, né? Viu? Estou perdoando fulano. Tá. Aí, amém. E aí agora? O que você acha? Eu falei, doutor, não aconteceu nada. Continuo sentindo, não aconteceu nada em mim. Eu falei, não, rapaz, é pelo seguinte, entenda. Perdão é um ato racional. Você tomou a decisão, isso é velocidade da luz, velho. O sentimento é velocidade do som. Pode durar 1 ano para chegar, 6 meses, 10 anos, mas está perdoado. E não é que hoje eu não sinto absolutamente nada mais. Chegou, mas primeiro eu preciso tomar a decisão consciente, racional e declarar diante de Deus, Deus, eu perdoo, eu libero perdão. Aqui, lembra do conceito lá de sofrer o dano? Perdoar é sofrer o dano e abrir mão da dívida. Perdoar é mais que desculpar, ou seja, tirar a culpa, é cancelar a dívida. Então as pessoas que me fizeram mal, elas não me devem nada mais. Não tem passivo nenhum, viu, Wagner? Está tudo cancelado. Porque foi assim que Deus fez comigo. É assim que eu tenho que fazer com as pessoas. O nosso parâmetro é o Senhor. Ele cancelou a dívida. Então, Eustáquio, cancela a dívida, entendeu? Cancelado, você não me deve nada. Está tudo certo, né? Mesmo que doa, mesmo que continue doendo, tá? E não deixa Satanás enganar, não. Eu falei, não, você não perdoa nada, está doendo ainda. Calma. Somos seres humanos. E até a cura da dor vai chegar. Como chegou na minha vida. Tá? Vai chegar. Perdoar é desatar o outro da nossa história.
para que ele arque com as consequências das suas escolhas. É deixar o ofensor livre. Porque quando a gente não perdoa, a gente dorme com a pessoa, velho. A gente vai no banheiro com a pessoa. A gente almoça com a pessoa. Ou eu quero ficar livre. Deixa o outro, deixa ele. Eu desato ele da minha história, entendeu? Ou, já pensou, gente? Eu dormia, eu e mais 9 homens, e a Vânia. Ou não dormia, né? Já pensou você ir no banheiro com mais 9? O banheiro do banheiro é um negócio tão assim sagradinho, né? Naquele momento. Você vai almoçar, rapaz, tem 9 caras do seu lado, você não almoça, você só pensa nos caras. Ou, eu quero ficar livre, eu quero viver minha vida. Isso é perdoar, é desatar. Desata ele, desata a turma aí. É deixar o ofensor livre. Essa aqui não é minha não, gente, eu peguei, mas devia até citar a fonte, mas lá, como é filosofia para achar o caminhão, não sei quem falou. Mas é linda. Todo mundo ri de filosofia para achar o caminhão, mas essa aqui é bacana demais. Olha aqui, ó. Perdoar é a capacidade de visitar o passado e voltar ileso. Oh, lindo. Não é esquecer, é não sofrer quando lembrar. É isso. Você vai lá no passado, porque a gente não esquece, não existe a tecla delete. Não existe. Não existe. Só que você vai olhar para o passado sem dor. Não dói mais. Está lá, o que foi feito, gente. Está lá. É registro histórico. Mas você pode visitar o passado e voltar de lá belezinho, sem machucado, não dói nada, tô belezinho. Perdoar é isso. E aí, nós vamos lá para a palavra grega, que é usada justamente lá no versículo que nós mencionamos da oração do Pai Nosso. A palavra grega traduzida para perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como quer dizer, literalmente no grego, abrir mão, deixar ir embora. Isso é perdoar. Ok, gente? Agora, precisamos responder mais uma pergunta. Por que perdoar? E aí eu vou precisar de ajuda, tá, gente? Então todo mundo fica atento aí, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Colossenses 3, 12, 13, João Vitor. Colossenses 3, 12, 13. Márcia, está com a Bíblia aí? Efésios 1, 17. E deixa eu ver quem mais aqui que está comigo. Soraya, Provérbios 17, 22. Então vamos lá. Por que perdoar? Tem mais um aqui. Ô Alessandra, você está com a Bíblia, filho? Então olha para mim, Mateus 18, 35. Mateus 18, 35. Então a primeira razão, por que perdoar? Temos que perdoar porque somos novas criaturas em Cristo. Lê para mim aí, ô João Vitor. Não achou não? Colossenses 3, 12 e 13. Deixa eu ver se eu acho aqui então. Então lê. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que o Senhor nos perdoou, gente? Ele não cancelou a dívida? Então, é isso, cancela a dívida. Nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, somos novas criaturas. Temos que perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como é que Ele perdoou? Cancelou a dívida. Cancela a dívida. Cancela a dívida. Temos que perdoar porque somos novas criaturas em Cristo. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados.
Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Temos que perdoar porque fomos perdoados. Né? E nós vamos chegar lá naquela parábola que o Erlon mencionou, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, do servo que foi perdoado e não quis perdoar. Então nossos pecados foram apagados, né? Foram perdoados. Temos que perdoar porque perdão é medida profilática, ou seja, previne doenças no corpo e na mente. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Gente, quem não perdoa tem um espírito abatido, é amargurado, é igual feijão fora da geladeira, não presta para nada. Então, perdoar, gente, é medida profilática, ela previne doenças como depressão, como úlcera, gastrite, dores de cabeça, né? Pressão alta. Eu tive quase isso tudo aí, tá? Mas graças a Deus, Jesus está abençoando e as medidas estão sendo tomadas. Queria dizer, gente, que tudo que eu estou falando aqui, vai Edinho, perguntar vai. É que o Edinho e eu aí na terça. Tudo que eu estou pregando aqui, gente, tem sido uma realidade, assim, não que eu tenha alcançado, mas eu tenho caminhado muito, é fruto assim, de muita dor, é aquilo que eu estou vivendo, estou procurando na palavra de Deus viver. Os últimos 5 anos têm sido anos difíceis na minha caminhada, talvez os mais difíceis na minha caminhada, e Deus tem me ajudado. Então, gente, você quer sarar de muita doença, as chamadas psicossomáticas, você tem que perdoar. O não perdão provoca muita enfermidade no físico, tá? Porque, inclusive, o coração alegre faz a gente mais bonito, né? Mas o espírito ferido, ele apodrece os ossos. Essa é dúvida, né? 18:35, Mateus 18:35. Temos que perdoar, porque com a medida que medirmos, seremos medidos. É desse jeito. Não perdoa não, você vê. A bênção de Deus não vem na sua vida. Trava tudo. Porque na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Esse é um assunto que a gente não toca muito, né? Um assunto pesado. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Não é só a oração do Pai Nosso, não. Ele leu outra aqui que nós vamos ler a parábola toda daqui a pouquinho. A parábola que diz que assim também o Pai Celeste vai fazer com a gente se a gente não perdoar. Agora entra aí. Quantas vezes perdoar? Agora vamos ler a parábola toda, aí vai precisar ler tudo. Mateus 18, 22 a 35. Quem pode ler isso aí para nós? Zé Paulo, eu gosto quando você lê, cara, você tem aquela voz. Você está sem óculos. Não dá. Então você está com o negócio aí? Então lê. Mateus 18, 22 a 35. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei.
Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Antes, lê aí a pergunta, porque o 18, o 22 já é Jesus respondendo, né? Mas lê a pergunta do Pedro aí. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Tá, obrigado. Então, levando-se em consideração o parâmetro divino, que é perdoar assim como o Senhor perdoa, não existe limite. Não existe limite. 70 vezes 7 é uma hipérbole, que é uma figura de linguagem para passar a ideia de intensidade por meio de expressões exageradas. Hipérbole é isso, né? Então, se eu uso de uma figura mega exagerada, né? Não é 7, é 70 vezes 7. Porque qual é o ensinamento aí? Não tem limite. Sempre eu tenho que perdoar. Tá? Agora, só para vocês terem uma ideia, em valores atualizados, eu busquei atualizar isso, fui pesquisar, a dívida do servo para com o rei era de 50 bilhões de dólares. Mas cara fazer uma dívida de 50 bilhões de dólares, né? E o servo teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida, mas foi perdoado, a dívida foi cancelada. Um conservo do que fora perdoado lhe devia 700 dólares e não recebeu perdão. O protagonista da história foi perdoado de uma dívida de 50 bilhões e não perdoou 700. É isso aí também, mais uma hipérbole para falar o tamanho que eu e você, o tamanho da nossa dívida que nós tínhamos para com Deus, fomos perdoados. 50 bilhões de dólares. E às vezes a gente não quer perdoar alguém que nos deve 700. Né? E quantas vezes vai ser isso? Quantas vezes nós vamos perdoar? Todas as vezes. Essa atitude revoltou o rei, que revogou o perdão e lançou no cárcere o devedor. Lê de novo o 35, se ainda está aberto aí. O versículo 35 já foi lido aqui, mas lê de novo. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha isso aí, eu fico arrepiado, Efraim. Que a gente não fala muito desses versículos, não, né? Assim também vosso Pai Celeste vai fazer com vocês, que receberam perdão de 50 bilhões e fica fazendo conta de 700 aí. Olha que palavra dura, Eustáquio. Dura. Palavra dura. Outra pergunta, como perdoar? E aí eu preciso de alguém ler Mateus 17, 1 a 5. É eu que errei, viu, filho? Não é esse o texto. Eu não sei se é 7, mas eu não vou. Lucas 17. Lucas 17? Foi erro meu. Você pode ler aí? Deixa eu ver se é esse mesmo. Para antes de vocês começarem, eu tinha convite. Eu estou achando que é esse mesmo, que é Lucas. É esse mesmo. Você pode ler aí, João, por favor? Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Em outra versão fala, aumenta a nossa fé. Depois que Jesus fala que se o cara errar 7 vezes mais, tem que pedir perdão, mas você fala assim,
Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Né? Muito bem, como é que a gente perdoa? Primeiro, com brandura e humildade. Olha só o que o reverendo Hernandes Dias Lopes afirma. Ele afirma que perdão não é exposição da justiça, mas manifestação de misericórdia e graça. Porque você não pode chegar lá para o outro e antes de pedir perdão, você chegar já com uma postura altiva, não sou como os demais homens, olha aqui como é que você fez e tal, dá aquela bronca. Não, é com brandura e humildade, né? Na filosofia do Che Guevara, ai que endurecer sem perder a ternura, né? Firme, mas doce, né? Certo? Gente, eu cito isso, não tem nada a ver com o Che Guevara, só falou essa frase que é legal. Não tem nada a ver com ele. É manifestação, perdão é manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Não é exposição da justiça. Não é para apagar a chama que fumega. Já viu que, eu gosto dessa expressão, não apagará a torcida que fumega. Sabe aquela torcida que fumega? É o seguinte, lembra das lamparinas que tinha uma torcida? É um paviozinho, aquilo era torcido, né? A torcida que fumega é aquele paviozinho assim, cambaleante, né? O cara já está assim, já está lá mais parado do que para cá, Soraya, você chega lá e não apagará essa torcida que fumega. O cara já está mal para caramba, você chega lá e você destrói o cara. Não, então, é como diria o velho sábio João Roberto, meu pai, é de Lévoros, Lévoros. Com clareza e firmeza. O propósito da repreensão, porque aqui a palavra diz para a gente repreender também, é o arrependimento e não a cobrança da dívida. Porque você não está cancelando a dívida. Você não está cancelando. Agora você vai lá para quê? O propósito da repreensão é para ele se arrepender, não é para ele pagar a dívida. Ele pode até querer pagar, não tem mal não também não. Mas estou falando daquele que vai oferecer o perdão, né? E com fé e dependência. O perdão, gente, procede de Deus. Naturalmente temos dificuldade para perdoar. A gente já nasce com essa facilidade de perdoar. Nossa, eu nasci com o dom do perdão. Nada sou, o negócio é difícil pra caramba. É manifestação da graça. Deus é que nos ajuda. Aumenta a nossa fé, Senhor. Por favor, aumenta a nossa fé para a gente poder perdoar. Tem misericórdia. Porque naturalmente, os meninos naturalmente, eles já nascem perdoando assim, as crianças. O que a gente tem que fazer? Vai lá, pede perdão para o seu irmão. Não, pede perdão. Desculpa, não é desculpa, é perdão, vai lá. Você já viu alguma criança, pode ser que exista, que naturalmente vai lá, nossa, não, porque nós nascemos em pecado, né? E agora vamos entrar num tema muito delicado. Perdão é o mesmo que reconciliação. Para mim, o maior de todos os problemas está justamente nesse ponto. A confusão que nós temos entre uma coisa e outra. Novamente, influenciados por conceitos errados, muitos não conseguem identificar as diferenças entre perdão e reconciliação. Não querem perdoar porque se sentirão na obrigação de manter um relacionamento doentio e tóxico. Ah, não vou perdoar não. Se eu perdoar essa pessoa, não dá não. Essa pessoa vai acabar abusando. Então é melhor não perdoar, deixa para lá. De fato, essas pessoas temem perdoar porque entendem que isso seria o mesmo que conceder ao outro o poder de machucá-las novamente. Por isso não quer perdoar. Depois eu perdoo, me machuco de novo, tá? Sabe o que é? Não vou perdoar não. A ideia é, gente, presta atenção nessa ideia aqui. Perdoar sempre, reconciliar às vezes. Isso não parece um conceito não muito cristão, né? Não, reconciliar sempre. Gente, vamos ver com Deus. Deus ofereceu seu filho, papapá, e está todo mundo reconciliado com ele? Não. Sabe por quê? Porque perdão é uma via de mão única, reconciliação é uma via de mão dupla.
Tá? O perdão é uma via de mão única, a reconciliação é uma via de mão dupla. A pergunta que já pressupõe uma resposta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Anda, gente? Não. É uma pergunta que já pressupõe uma resposta. Só tem uma exceção, né? Quando o outro é Jesus, aí tudo bem. Mas quando o outro é qualquer um de nós, porque Jesus, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, né? Mesmo quando nós não estamos de acordo com ele, ele continua nos amando, ele caminha conosco, ele nos abençoa, etc, né? Mas nas relações interpessoais, andarão dois juntos, não houver entre eles acordo? A nossa vida é acordo todo dia. Quem é casado aqui, levanta o braço. Muito bem. O que é a vida de casado, gente? Do início até o último dia de vida, acordo. Por que divorcia? Porque não tem acordo. Grandes acordos, pequenos acordos. Tem quanta gente se divorcia por questão de animal, um gosta de bicho, outro não gosta de bicho, não combinou isso no namoro, né? Aí depois, eu gosto de bicho, eu gosto de bicho, briga, um quer viver uma vida mais valente, gosta de acampar, a menina tem medo de pernilongo, aí divorcia, porque não tem acordo. Quem é casado sabe, tem acordo todo dia. Quem vai arrumar a cozinha, quem vai pôr o lixo para fora, quem vai levar as crianças na escola, quem vai fazer o para casa, é acordo. Vamos comprar uma casa, não vamos comprar uma casa, vamos trocar de carro, vamos trocar de carro. E ai de vocês que não tiver acordo, porque ninguém tropeça em montanha, tropeça em tampinha, né? Em meio fio. Vai acabar de você, porque não tem acordo. Dois não caminham juntos se não houver acordo. E se não tem acordo no casamento, também nas relações interpessoais, nas amizades. Por que você se demite do emprego? Porque não tem acordo com o patrão. Ou porque o patrão manda embora? Porque não tem acordo com você. Né? A vida é um constante fazer acordos. É preciso manter os limites saudáveis com uma pessoa. Olha, guarda isso aí, gente, por favor. É preciso manter os limites saudáveis com uma pessoa até que ela mostre frutos dignos de arrependimento. Não se pode abrir a guarda para o ofensor, viu, Soraya? Não abra a guarda para o ofensor, sem a certeza que ele assumiu a responsabilidade dos seus atos, está arrependido e disposto a mudar. Senão não tem acordo, não tem reconciliação. Tem perdão, mas não tem reconciliação. Olha só Mateus 3,8. Quem pode ler Mateus 3,8? Esqueci de pedir, né? Lê, Edinho, eu vi que você já descobriu aí. Mateus 3,8. Provei por suas ações que vocês se arrependerão. Na outra tradução fala mostrar frutos dignos do arrependimento, né? Tem que mostrar fruto. Perdoar não significa manter uma amizade e nem mesmo um casamento, hein, gente? Olha. Existem casos e situações em que legalmente não pode existir nem mesmo aproximação, muito menos relacionamento. Como é que você vai manter? Caso a mulher está com uma medida protetiva. Vou reconciliar coisa nenhuma. Eu te perdoo, você vai morar 400 quilômetros de mim. E se você chegar a 300 metros de mim, você vai preso, eu vou chamar a polícia. Não tem reconciliação. Tem perdão. Mas reconciliação não. Alguém afirmou que devemos ser. Olha, essa também é boa, gente. Essa também vem da filosofia do para-choque caminho. Boa. Alguém afirmou que devemos ser maduros o suficiente para perdoar, mas não ingênuos o suficiente para confiar às cegas novamente. A pessoa está te batendo, você bate mais aqui, filho, bate mais aqui. Jesus falou para bater aqui, aí eu vim aqui. Não. O que é uma medida protetiva? É o seguinte: pare de me bater. Então não tem reconciliação. Eu não sou ingênuo o suficiente para achar que você vai continuar me batendo, me ofendendo, me machucando, e eu te perdoo. Mas eu vou andar no outro caminho. Você vai para lá e eu vou para cá. Mais uma vez, a ideia é de não guardar mágoa, mas manter a guarda alta para se proteger. Guarda alta, ó. Viu, Zé Paulo? Guarda alta, velho. Não tem mágoa, não. Eu estou com a guarda alta.
Porque a gente fala assim, os fariseus chegavam e falavam, qual é o maior mandamento? Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar o próximo se não amo a mim mesmo, se não respeito os meus limites? Não tem jeito de eu amar ninguém não, vai. Eu primeiro tenho que me amar, e esse negócio de me amar dá uma ideia assim muito, a gente fica assustado, né? Nossa, egoísmo, egocentrismo, nossa, isso não é bíblico, meu Deus, a gente tem que passar por... Não, peraí, isso é Jesus que falou, você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem não ama a si mesmo não tem limite. Como é que vai amar o outro, meu filho? Perdoar a todos e andar junto com alguns. A palavra nos alerta a respeito de pessoas tóxicas. E agora, gente, nós vamos entrar num detalhe aqui. Eu fui falando, Vânia do céu, o negócio é pesado. Porque a gente tem essa ideia, né, de que não, amar todo mundo. Tal. Agora eu separei um grupo de versículos escritos para pessoas que se dizem cristãs, irmãos, irmãs, gente de igreja, que Paulo tem palavra duríssima e que a gente às vezes não presta atenção no que a Bíblia diz. Veja bem, nós temos que perdoar a todos, mas nós não podemos demandar com um monte de gente. Agora é só assim, não estou nem falando do outro, né? Lá de fora, estou falando da família da fé. Olha o que Paulo diz. A palavra nos alerta a respeito de pessoas tóxicas. Primeiro, pessoas que se dizem cristãs e anunciam outro evangelho. É aquele negócio meio verdade, está entendendo? Que nós temos muito hoje, quase lá. A Bíblia chama de malditas, elas são malditas. Você não deve receber na sua casa e nem cumprimentar na rua. E para vocês acharem que eu não estou inventando, agora nós vamos ter que ler tudo. 2 João 10 e Gálatas 1, 8 e 9. Acha aí para mim, gente. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convidem a entrar em sua casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio, porque quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Gálatas 1, 8 e 9. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes do que nós anunciamos. Repito o que eu disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Olha a palavra, gente, a palavra do Senhor. Não é nem para a gente cumprimentar na rua e nem receber na casa. Pessoas que apontam caminhos assim, aquele famoso marromeno, é quase lá. É o evangelho mais isso aqui, é o evangelho mais aquela corrente ali, é o evangelho mais esse negócio que você dá um dinheiro aqui e tal, é mais o evangelho, Essas pessoas são malditas, é anátema, anátema é maldita. Você não pode receber na sua casa, nem cumprimentar na rua, nem, tudo bem? Está lá no passeio, eu passo para o outro. Pessoas que provocam divisões na igreja devem ser advertidas até 2 vezes, depois disso rejeitadas. O verdadeiro cristão deve se afastar de tais pessoas. Tito 3,10, Romanos 16:17. Quem pode ler, gente? Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Olha só. E Romanos 16:17. E agora, irmãos, peço que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Está se referindo só ao povo de igreja, hein? Pessoas que se dizem irmãs e são, agora essa lista aqui é pesada, avarentas, idólatras, maldizentes, roubadoras e beberronas, não servem para qualquer tipo de sociedade. Vou abrir uma sociedade ali com o irmão, mas ele tem um problema, ele gosta de um goró.
Casamento não é sociedade também, gente? É ou não é? Não é um contrato? Não serve para casar, não serve para fazer sociedade. Eu abri ali uma lojinha com o irmão, ele é gente boa demais. Só que ele é maldizente. Não servem para qualquer tipo de sociedade, não devem nem mesmo serem convidadas para uma refeição na sua casa. Eu fui lendo, eu fui só baixando assim, eu falei, que é isso? Leia aí para mim. 1 Coríntios 5:11. Pode ler, Soraya, estou vendo que você... Eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos como com gente assim. Nem ao menos sentem na mesa para comer com pessoas assim. Que se dizem irmãs, hein? Estou falando para o povo. Pessoas que vivem às custas do suor alheio, ociosamente, sem querer trabalhar, precisam ser evitadas. Segundo Tessalonicenses 3:6. Quem lê? E agora, irmãos, segundo, né? E agora, irmãos, não lhe damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivam ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Esse texto todo aí fala sobre pessoas que querem viver à custa do suor alheio. Não existe almoço grátis, não existia lá e nem existe, alguém está pagando alguma coisa, né? Então não pode. Tem que se afastar dessas pessoas, porque elas querem viver ociosamente à custa do suor alheio. Pessoas que insistem na desobediência da palavra não são boa companhia e precisam ser aconselhadas. 2 Tessalonicenses 3:14 e 15. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advertem-no como a um irmão. Outra, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus e não amam. A Bíblia diz que são malditas. 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Em nome do Senhor. Agora olha essa outra listinha aqui. Pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, traidoras, cruéis, inimigas do bem, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus, que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus, devem ser evitadas. Olha aí, 2 Timóteo 3:5 e 6. Os homens serão egoístas, avarentos, Isso. presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amantes dos prazeres e que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste-se desse também. Então, pronto, vários exemplos. A pessoa, ela é cruel comigo, ela me trai, ela faz qualquer coisa contra mim. Eu perdoo, mas eu me afasto. Não tem reconciliação. Com pessoas assim não dá para andar junto. É a palavra de Deus que diz. Tá? Então está muito claro, gente, que a reconciliação abrange duas partes. Ninguém é obrigado a reconciliar porque perdoou. Vou ler de novo. Ninguém é obrigado a reconciliar porque perdoou. Reconciliação depende do desejo de quem foi ofendido e do ofensor assumir um comportamento correto que produza frutos dignos de confiança, porque arrependimento tem que gerar mudança de vida. Senão, tu no teu cantinho e eu no meu. Não posso ficar com a guarda baixa e a pessoa me batendo e tal. Te perdoo. Ah, toma, te perdoo. Não, mas peraí. Você caminha para lá, vou caminhar para cá. Né? Agora, vamos terminar com uma situação mais delicada de todas.
que é nas relações familiares. Porque quando fala assim de pessoas que não são do nosso convívio familiar, aí é mais ou menos fácil. Mas e quando envolve relações familiares, como marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, né? Relações consanguíneas. Quando a relação não é possível, quando a reconciliação não é possível. Primeiro, quando existe risco de vida, né? Então, eu já contei para vocês aqui, eu fui pregar num acampamento, era de sós, solteiros, adultos, viúvos, viúvas, divorciados, e fiz um apelo e veio à frente uma senhora de 70 anos chorando muito, 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 e falou: pastor, eu não consigo perdoar, pastor. Ela foi mãe aos 48 anos de idade, e a filha dela com 22 anos, 22 anos, tinha uma criancinha. Houve uma discussão, marido e mulher, o marido deu um chute nessa moça, e essa moça começou a sentir uma dor muito forte, e ele não levou ela no médico, e ela pedia para ela ir no médico, não levou no médico, e no outro dia, foi tarde demais, deu uma hemorragia interna no baço, e ela faleceu. Você imagina a dor daquela mulher. Eles nunca tinham brigado, foi um chute. Então assim, e ainda a filha ficou sob a guarda dos avós paternos, e o rapaz foi preso, né, por assassinato. Mas isso não volta, né? A filha linda de 22 anos. Então, gente, quando há agressão verbal, eu já acho que é demais. Porque a varanda do amor é o respeito. Porque você pode ter certeza, se você abre a guarda para a pessoa te ofender moralmente com palavras, te xingando palavrão e tal, a questão da agressão física vai ser logo depois. E aí, meu filho, não tem jeito. Se há agressão física, não há reconciliação. Não há, porque não é amar ao próximo como a você. Você vai abrir a guarda? Não. E eu fico bobo porque eu vejo alguns aconselhamentos aí de colegas assim: não, você tem que orar. Ora, mas a 500 km de distância. Deus pode mudar a vida de um agressor? Pode. Ele pode demonstrar durante anos frutos de arrependimento? Pode. O casamento pode ser restaurado? Também pode. Eu creio no poder de Deus. Mas até lá, filho, eu te perdoo, mas não tem reconciliação, não tem. O cara é alcoólatra. Chega em casa, o que um alcoólatra precisa? Ele faz coisas loucas. Até para proteção dos filhos. É o seguinte: você vai beber, filho? Então tá tudo certo, eu tô indo embora. Não, pelo amor de Deus, tal. Eu não sei o que você vai fazer quando você estiver embriagado. Eu já te pedi, não faça isso. Você quer fazer isso? Sua escolha. Eu já escolhi meu caminho, vou proteger meus filhos. Estou fora. Quando há risco de vida. Quando o outro não demonstra frutos de arrependimento. Ele insiste na prática, né? Eu tive que demitir um funcionário que eu gostava muito, há muitos anos atrás, o senhor Noel. O senhor Noel, rapaz, eu tinha uma paixão por ele muito grande. O senhor Noel adorava minha mãe. Era tal a relação dele. Minha mãe morava no acampamento. Eu falava: Noel, eu tenho que fazer isso. Ele falou: Dona Ivone é que tem que falar. Eu tinha falado: mãe, será que você pode falar para o Noel fazer isso? E o dia que minha mãe morreu, ele ficou tão triste que ele começou a beber. E 22 vezes eu falei com ele: Noel, não é possível, para de beber, Noel, não tem jeito de trabalhar aqui bêbado. E assim foi. Aí na 23ª vez eu fui lá, coloquei ele dentro da Kombi, falei: vou te levar para casa. Eu chorava, ele chorava, mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu te perdoo, amo você, mas não tem jeito, né? Aí fui chorando, levando ele para casa, e ele chorava e eu chorava também, né? De tanto que eu gostava dele, ainda gosto, né? Mas tem um limite, né? Tem um limite. Quando o outro não respeita limites, é mais ou menos isso aí, né? Ele não respeita o seu limite, então não dá, tem um limite, né?
Quando a relação com o outro implica em alguma desobediência a Deus, aí importa mais obedecer a Deus que os homens. E quando o outro insiste na prática do pecado, seja ele qual for. Né? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha. Eu sei que demorou um pouquinho. Eu queria que a gente pudesse cantar aquela música de novo, o perdão. E aí eu queria terminar com uma palavra aqui, né, para todos nós. Tem alguém que está amarrado aí na sua história que você tem que desamarrar hoje? Né? Você vai desamarrar e falar assim, ó, estou livre. Vamos sair daqui livre, gente. Né? Vamos sair daqui livre. Então nós vamos cantar a música e depois nós vamos orar. O amor libera perdão, porque perdoamos porque Deus nos perdoou. Né? Cancelamos a dívida porque a nossa dívida foi cancelada. Louvado seja o nome de Deus. Então, feche seus olhos aí, para a gente ter esse momento. E ora silenciosamente, enquanto a gente ouve essa música, ou você vai cantando também. E depois nós vamos orar. O amor libera o perdão, e o perdão libera a vida. Posso amar, pois eu sou amado, perdoar porque Deus me ensinou. O amor libera o perdão, e o perdão libera a vida. Posso amar, pois eu sou amado, perdoar porque Deus me ensinou. E o amor é a essência de Deus, e o perdão, perfume suave. O amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê, tudo sofre, tudo crê. Assim é o amor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela tua palavra, e agradecemos a Deus pelo amor e o perdão que o Senhor concede a nós. Ó Deus, nossa dívida era impagável e o Senhor a cancelou. O Senhor sofreu dano no nosso lugar, morrendo na cruz. Ó Deus, e da mesmíssima forma nós queremos agir com o nosso próximo. Ó Deus, e agora nós queremos, ó Pai, desatar os nós da nossa história, Senhor. A gente fica carregando tanta gente. Deus, nós liberamos perdão em nome de Jesus, Pai. E Deus, se oramos também como salmista, sonda o nosso coração, porque e conhece os nossos caminhos, porque às vezes nós ferimos e nem temos consciência de que estamos ferindo, Senhor. Mas agora também sonda os nossos corações, porque traz à nossa mente aquilo que precisamos fazer para com o outro. Às vezes nós ferimos e nem temos consciência, ou às vezes temos consciência e não queremos ir lá e reparar e pedir o perdão. Ó Deus, o Senhor conhece a história de cada pessoa aqui e sabe, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, como aplicar essa palavra no coração de cada um. Então, Deus, aplica essa palavra, que haja frutos aqui, ó Deus, para a glória do Teu nome, que haja restauração, que haja, Deus, verdadeiro dar e receber perdão aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, que essa igreja seja uma igreja saudável também, Senhor, com saúde espiritual, porque perdão é questão de sobrevivência, né? Então que nós possamos nos perdoar mutuamente, que haja frutos, ó Deus,
Teu Espírito aqui para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Vamos cantar essa última parte, Silvana? O amor é a essência de Deus e o perdão, perfume suave. O amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. O amor é a essência. O amor é a essência de Deus e o perdão, perfume suave. O amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê, tudo sofre